Glória a Deus, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos vieram ouvir uma palavra abençoada nessa noite? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, você repetisse uma oração após mim, amém? Diga assim comigo: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Diga: eu levo cativo a minha mente e o meu coração em obediência à palavra de Deus. Diga: eu rejeito agora toda religiosidade, toda incredulidade, toda passividade na minha vida. Diga: eu sou liberado no mundo espiritual para receber entendimento, vida, revelação. Diga: tudo aquilo que eu ouvir será traduzido em realidades práticas para o meu dia a dia, e eu sairei daqui abençoado, incendiado para a glória de Deus. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É sempre um privilégio estar aqui para ministrar uma palavra para os irmãos, e eu reconheço que é muita graça de Deus falar aquilo que o próprio Deus testemunhou na sua palavra e deixou para nós, para que criamos, para que cresçamos, para que experimentemos de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Eu reconheço que é uma oportunidade muito grande, um privilégio poderoso estar aqui todos os domingos ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito abençoado. Quantos são abençoados também aqui todo domingo? Glória a Deus. Quando nós falamos da palavra, eu sempre gosto de lembrar que a palavra de Deus, ela é sempre viva, amém? Ela é viva, ela é eficaz, mas eu também, como um receptor, eu preciso estar antenado, preciso estar atento para aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo. Quantos creem nisso? Por isso é muito importante você não desviar a sua atenção, você não se deixar levar por nenhum tipo de distração, porque hoje o Espírito Santo quer falar com você. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: hoje o Espírito Santo quer falar com você. Aleluia. Que bênção, né? Você sabe que existem dois tipos de pessoas que na verdade são impedimento para Deus agir na vida delas. Dois tipos de pessoas: aquelas que se sentem incapazes, inferiores, fracassadas em tudo, ou seja, na concepção dela, ela não pode receber nada, ela não pode herdar nada. Por quê? Porque ela o tempo todo olha para si mesma e se enxerga como um ninguém. Agora existe outro tipo de pessoa também, que também é um entrave na obra de Deus. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que acha que sabe tudo, é aquela pessoa que pensa que conhece tudo, e vou mais adiante, que acha que o seu braço, os seus talentos, os seus dons podem cooperar com Deus em alguma coisa. E essa palavra de hoje tem muito a ver com isso, com esse segundo tipo de gente. Você sabe que tantas coisas às vezes não aconteceram nas nossas vidas, simplesmente porque o nosso braço forte ainda está lá. Eu, enquanto meditava nessa palavra essa semana, e hoje avaliando algumas coisas na minha vida, eu estava lembrando de o quanto Deus trabalhou e continua trabalhando na minha vida, em coisas que às vezes não consigo deixar Deus trabalhar totalmente. Porque você sabe, nós somos assim, nós falamos: oh Deus, eu te entrego, Senhor, está nas tuas mãos, ó Pai. Mas daí a pouco o que a gente faz? Senhor, deixa comigo,
deixa com o pai, não é isso? Eu vou lá, eu vou resolver, porque, sei lá, acho que está demorando demais para Deus fazer. Será que Deus quer fazer mesmo? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Será que é vontade de Deus? Porque não estou vendo nada. Parece que Deus não está agindo em meu favor, e aí é onde está o problema, porque quando a gente acha que Deus não está fazendo, que Deus ele não quer que tal coisa, tal promessa se cumpra nas nossas vidas, aí a gente coloca o nosso braço no lugar, e Deus então, que já estava agindo, já estava operando, sem que às vezes vêssemos, Ele então sai de cena e fala assim: deixa eu ver onde o Alexandre vai com o braço abençoado dele. E olha, irmãos, perceber esse braço nosso é um desafio, porque nós oramos: ô Senhor, opera um milagre. Domingo que vem nós vamos começar o jejum, amém? Já faça essa oração agora mesmo, fala: Senhor, eu quero meu braço fora desse jejum. Ora aí, fala assim: Senhor, eu quero meu braço fora, eu não tenho nada a ver com isso, tira eu da equação, amém? Isso é muito importante. Nós vamos ver aqui casos de homens de Deus na palavra, que foi necessário Deus esgotar todos os recursos naturais na vida deles, para que Deus então começasse a fazer. Irmãos, quantos de nós entramos em negócios que Deus não chamou? Quantos de nós entramos em relacionamentos que Deus não te levou? Quantos de nós abrimos mão de coisas que Deus não te tirou? E aí você conclui assim: não, é porque se Deus permitiu, é porque talvez seja vontade dEle. Mas espera aí, será que Deus permitiu realmente? Será que Deus permitiu? Hoje eu estava lembrando do primeiro carro que eu tive, viu, pastor? Que foi um testemunho sobrenatural. Você sabe que todo homem tem o desejo de ter um carro, é ou não é? Você fica pensando assim: meu Deus, eu quero ter o meu carro, né? E eu não era diferente. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar num lugar, e nesse lugar as coisas não rompiam. Você trabalhava mês, saía mês, e o tempo todo eu era atacado por pensamentos do tipo: será que Deus tem para mim esse emprego? Será que Deus quer eu nesse lugar? Mas eu lembro que eu, juntamente com a esposa, nós orávamos e perseverávamos. Eu lembro que por 2 anos, fala assim, 2 anos, eu não tinha nada. Quando eu falo nada, irmãos, é nada mesmo. Eu não tinha o do ônibus, por várias e várias vezes. Acho que essa parte, acho que eu nunca comentei com o pastor Rafael. Por várias e várias vezes, eu já casado, trabalhando no centro, eu ia embora para minha casa a pé, lá no Itatiaia. Estava mais magro, estava. E aí, no caminho eu orando e declarando, e o diabo, nas minhas costas: você vai com isso até quando? E eu falava: o Senhor me colocou, o Senhor vai me sustentar, e eu vou ver um milagre. Sabe o que aconteceu? Depois de quase 2 anos de pura perseverança, sem ver nada, Deus começa a fazer. Por quê? Porque começa a esgotar os seus recursos, as suas expectativas, e você então conclui: se Deus não fizer, não tem como, eu vou ter que dar um jeito, porque ou Deus faz, já viu aquela frase? Ou Deus faz, ou Deus faz. E sabe o que aconteceu? Deus virou a chave. Eu lembro que no primeiro mês, depois de 2 anos indo embora a pé, quantas vezes eu fazia, porque lá em casa a gente gosta de piqui, a gente é goiano, e a gente falava assim, eu e a esposa: não, hoje a gente vai fazer uma comida diferente. Era arroz com piqui.
Não, agora vai ter carne, macarronada. Macarronada com carne é bom, viu, irmãos? É ou não é? E passando, né? E vivendo com o Senhor, e trabalhando, e, né? E orando. E orando e perseverando. Eu lembro que quando o Senhor virou a chave, no primeiro mês, eu recebi quase 10 salários. Falei, que coisa. Claro que o primeiro mês foi assim, devolvi o dízimo, paguei as contas, ainda faltou mais um pedaço, né? Porque vai acumulando, você sabe como é que é. Segundo mês, porque quando Deus começa a fazer, você começa a ficar desconfiado, você fala assim, será que vai continuar? Não é assim? Será que vai continuar? Aí o que acontece? Eu ganhei uns 12 salários mínimos no outro mês. Eu falei, estou gostando de ver, Deus está fazendo. No terceiro mês, eu fui na concessionária, e meu desejo de ter carro, lembra que eu ia a pé para casa? No terceiro mês, eu fui na concessionária e comprei um carro 0 quilômetro. 0. Muita gente fala assim, nossa, mas o primeiro foi 0. No meu caso foi, Deus, né, me honrou e o primeiro foi 0. Porque naquele mês, depois de 3 meses consecutivos sendo abençoado, eu ganhei quase 20 salários mínimos. E aí eu fui ser obreiro para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mas você sabe, como que eu poderia dar um testemunho desse aqui hoje, se não fosse pela perseverança e crendo que o Senhor faria na minha vida? Seria possível? Não. Às vezes temos poucos testemunhos para dar. Por quê? Porque colocamos o nosso braço na situação, né? Queremos fazer no lugar de Deus, e quando as coisas não rompem, a gente tende a achar que Deus não está naquilo. Mas às vezes Deus está sim. Deus só está esperando que você saia de mansinho, né? Igual a música do banquinho, não é isso? Que você pegue o seu banquinho e saia de mansinho, ou seja, vaza. Porque Deus não pode fazer, Ele decidiu não fazer junto com você. Ou Ele faz sozinho, ou Ele não faz. Aí você fala assim, pastor, mas a Bíblia diz que dele nós não somos cooperadores. É verdade. Mas sabe como que é essa cooperação? Nós vamos falar aqui, eu sou aquela sarça. Quando a gente fala sarça, vamos mudar para o nosso goianês, né? Nós somos a moita seca, moita os irmãos conhecem, capim seco. E Deus é o fogo. Eu te pergunto, moita seca vale alguma coisa? Ajuda em alguma coisa? Nada. Nós somos essa moita seca, nós somos a sarça. Quem faz, quem opera, todo o poder vem de? Diga amém. E essa palavra fala sobre isso, porque a pergunta que nós devemos fazer é: onde estão minhas expectativas? Qual é a minha suficiência? Onde eu estou apoiado? E no que exatamente eu tenho crido? Eu quero começar lendo o versículo da palavra de Deus, lá de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Enquanto ele abre, queria que você repetisse assim comigo: Deus só aceita a obra que é realizada na força dele. É assim que funciona. Deus só aceita fazer a obra que é dependida da força dele. Da força dele. Amém? A Bíblia diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Feche os seus olhos e diga assim: a minha suficiência vem de Deus. Fala: os meus recursos, a minha força, as minhas expectativas, diga tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Amém? É muito importante a gente ter esse entendimento,
porque todos nós fomos chamados da parte de Deus para um propósito, todos nós fomos chamados por Deus para fazer algo, para cumprir, né, o nosso chamado. E é interessante que nós pensamos que aquilo que nós temos como habilidade, e eu já criei muito nisso, já até preguei a respeito disso, nós achamos que Deus vai trabalhar em cima dessa nossa habilidade, dessa nossa força, dessa nossa confiança, mas o que nós vemos na palavra é exatamente o contrário. Deus remove todos os recursos pessoais, toda a nossa suficiência, para que Ele seja a fonte de todo o poder. Todo o poder. Ele precisa ser a fonte. Somente Ele. É claro que esse processo de entrega é um desafio para nós. Eu lembro que esses dias eu estava orando aqui, e naquele dia eu separei para orar, e para declarar, e para meditar, que eu não podia nada, se o Senhor não fizesse, se não fizer na minha vida. Isso eu digo com relação ao meu casamento, com relação aos meus alvos pessoais, com relação às minhas finanças, com relação ao meu ministério. Eu passei o dia declarando: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, e é o Senhor quem vai fazer na minha vida, porque eu não consigo. E olha, irmãos, acredite, ministerialmente falando, pelo menos eu já passei por tantas situações, onde eu tive que chorar, e chorar muito, para Deus, entregando, declarando, né, deixando para que Ele se manifestasse na minha vida. A Priscila andou comigo um tempo, e ela sabe do que eu estou falando. Impressionantemente, se tem alguém que pode, da parte de Deus, poder dar um testemunhozinho de perseverança, de fé, e de que viu o milagre de Deus se manifestando, olha, eu tenho esse testemunho. Eu lembro que quando eu liderava, eu passei por situações, né, não sei se alguém aqui já passou por uma situação parecida, até o pastor comentou um caso desses. Eu liderava uma célula lá no Jardim América, e eu cheguei um dia para fazer a célula, que era sábado à tarde, e nessa época não tinha assim, acho que já tinha celular, mas não usava muito, não lembro. E aí eu cheguei para fazer a célula, e estava a placa assim: aluga-se. Eu pensei: cadê o anfitrião? O que foi feito desse homem, meu Deus do céu? Agora, você sabe o que é engraçado? Até hoje eu não sei cadê. Sei lá, eu não sei o que aconteceu com ele. Você consegue imaginar, uma célula onde você não sabe cadê o anfitrião? Cadê o anfitrião, irmãos? Eu não sei. Mas eu já passei por situações assim. Eu lembro que eu trabalhava ali na editora Videira, né, que era ali no prédio do Bueno, e acontecia algumas coisas. Eu era enchido de tanta angústia, de tanto desespero, que eu ia lá para trás da tenda. Quem era da época da tenda aqui, conhece a tenda lá do Bueno? Irmãos, a tenda era o meu refúgio do Senhor. Eu ia lá para trás orar, mas eu chorava, falava: Senhor, esse povo não quer o Senhor. E eu começava, a murmurar, começava a reclamar, começava a questionar. Eu lembro que eu tinha um amigo, que quando ele não me via lá, ele ia lá na tenda. Ele já chegava e falava assim: Alexandre, já sei, você está com algum problema na célula, Pode falar o que aconteceu. E eu passava por várias situações parecidas como essa. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer convencer as pessoas,
Honestamente, quantos são líderes aqui? Ou já lideraram alguma coisa assim? Tem vezes que a gente quer convencer as pessoas, não é? Enfiar a goela abaixo e falar assim, ó, você vai fazer. Você vai fazer. Né? E aí, se a pessoa não faz, ou não pode, porque às vezes ela não pode, meu Deus do céu, não tem compromisso. Não tem compromisso, né? Irmãos, para desenvolver essa benignidade, né? Ou como diz o pastor Rafael, para você deixar de ser cardiologista na igreja vai um tempo, porque a gente quer saber o que vai no coração das pessoas, não é assim que funciona? Então é muito importante nós entendermos que o Senhor precisa esgotar todos os recursos das nossas vidas, para que Ele faça a obra dele, mas todos são todos mesmo. Para que eu tenha o privilégio de conhecer o poder de Deus, Ele precisa encerrar tudo aquilo que eu julgo, que eu reputo ser conveniente para Deus usar. Você sabe, e nesse aspecto, eu não sei qual é mais perigoso, se é a crítica ou se é o elogio. Porque a crítica, a pessoa fica magoada, mas se ela tiver o coração tranquilo, ela vai falar assim, não, ele está certo, eu vou avançar, eu vou crer, eu vou desfrutar e eu vou orar. Mas e o elogio? Você fala para a pessoa, olha, a sua palavra foi boa, hein? Aí você, falo bem mesmo, Deus me usa mesmo, viu? Oh, glória! Já aconteceu assim com você, de alguém chegar para você e falar, olha, foi boa, e você falar assim, eu também senti. A gente corre um risco enorme de não saber lidar com os elogios, de achar que você faz parte da equação, que você é alguma coisa, ou seja, se Deus não falar aos nossos corações, o máximo que vai acontecer aqui é pessoas saírem emocionadas, convencidas da mente, mas sem mudança de vida, sem ativação de fé, sem provisão de revelação, para viver o dia a dia em Cristo Jesus como vencedor, e é isso que Deus quer através de nós, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Olha que interessante, Paulo, ele certamente era alguém que falava bem, né, que tinha uma boa oratória, alguém que era bem articulado nas palavras, mas ele quando foi ter com a igreja de Corinto, diz a Bíblia, ele não ostentou a sua linguagem, a sua sabedoria humana, pelo contrário, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, versículo 3, e foi em fraqueza, temor e tremor, temor e grande temor que eu estive entre vós, versículo 4, a minha palavra, olha que interessante, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas o que? Fala assim, demonstração do Espírito e de poder. É isso que nós precisamos, irmãos. Paulo sabia o quanto era perigoso ele se apoiar, né, na sua linguagem humana, nos seus recursos naturais, na sua inteligência, na sua habilidade, né, na sua sabedoria adquirida como um bom leitor da lei, um praticante, alguém que conhecia, né, bem a cultura grega, era praticante, zeloso da lei, mas, diz a palavra de Deus, a linguagem dele, a pregação dele, não estava apoiada nessas coisas. E assim tem a ver conosco, porque não apenas a nossa linguagem, mas também a nossa vida não pode estar apoiada nessas coisas, diga amém. Moisés é um ótimo exemplo na palavra de alguém que Deus precisou secá-lo.
Quando eu digo secá-lo, é extrair, esgotar tudo aquilo que ele tinha para oferecer como libertador do Egito. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22, você sabe que Moisés foi criado onde? Fala assim, no palácio do Egito. Certamente ele foi criado debaixo da melhor instrução, da melhor educação, sabia como funcionava todo o sistema, a estrutura, a ideologia de como aquele país era constituído, regido, mas um dia ele percebeu que havia algo especial da parte de Deus para a vida dele. Ele entendeu que ele não estava ali por acaso. Olha que interessante, a Bíblia fala que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso, fala assim, poderoso, em palavras e obras. Você fala, tá aí, olha aí por que Deus chamou Moisés, porque ele era conhecedor de toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas por incrível que pareça, tudo isso não serviu para Deus. Não serviu para Deus. E Deus então começa a fazer um trabalho na vida desse homem, né? A vida de Moisés, quando nós lemos na palavra, ela é dividida em 3 partes. Essa primeira parte, que ele cresce ali no palácio, né, por 40 anos. Depois começa a outra fase dos outros 40 anos que ele que vai para o deserto, né, fugido. E depois Deus o chama, aparece ali na sarça, e então começa o processo de libertação do povo escravizado no Egito. Mas torna-se um processo. Sabe, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, é muito lindo o que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11. Quantos aqui já leram, né, Hebreus capítulo 11, que fala da galeria, né, dos heróis da fé? Já leu lá? O que aqueles homens de Deus fizeram? Poderoso. Olha o que a Bíblia fala lá no versículo 38, Hebreus capítulo 11, versículo 38. Já voltamos para Moisés. A Bíblia diz assim, olha, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, eu já tinha lido esse versículo várias vezes. Várias e várias vezes. E eu não entendia muito bem por que a Bíblia diz que eles, né? A Bíblia diz que Deus proveu coisa superior, mas a nosso respeito, para que eles, quem são esses eles da Bíblia? Os heróis da fé, não fossem sem nós, sem eu e você, aperfeiçoados. Sabe o que isso significa? Que essa lista dos heróis da fé ainda está em aberto, diga amém. Ou seja, eles começaram a história, mas em todos os tempos tem pessoas que têm feito parte, entrado para o rol dos heróis da fé. E quando nós lemos a história, né, de muitos deles, nós vemos que foram pessoas que, de alguma forma, Deus precisou esgotar os recursos, permitiu circunstâncias para que então o milagre acontecesse. Você vê, nós lemos, né, tão bonito, a Bíblia fala assim, nossa, homens dos quais o mundo não é digno. Mas e esses homens de Deus, será que passaram por problemas, dificuldades? Nós acabamos de ler no versículo 38, que eles eram errantes, né, pelo deserto, pelos antros desse mundo. Esse antro aqui é buraco, né? Pelos buracos dessa vida. Ou seja, de alguma forma Deus permitiu que esses homens de Deus passassem por essas circunstâncias. Para quê? Para que eles esgotassem
todos os recursos que eles tinham. E aí, Deus então começa a operar maravilhas, Deus começa a manifestar milagres, a fé deles é ativada e eles passam a fazer parte dos heróis da fé. Amém? Um deles é Abraão. Abraão, nós sabemos que a Bíblia conta a história de Abraão, que se resume a apenas uma coisa: fazer dele pai de uma grande nação. O tempo todo, né? Claro, acontecem outras coisas, mas a história de Abraão se resume a essa situação. Agora, Deus chama um Abraão na vida e fala para ele: olha, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, de modo que se você conseguir contar as estrelas, contar as areias do mar, você vai conseguir contabilizar a sua posteridade. Agora tinha um detalhe: Moisés com a sua esposa não podiam gerar filhos. Abraão, quem falou Moisés? Semana passada eu comecei aqui brincando, eu falei: quantos estão com frio? Diga amém! Umas 600 pessoas dizem amém. Falei: aleluia, o povo é de Deus mesmo, né? Calorão e povo com frio. Olha aqui para mim, Abraão, amém? E aí, a Bíblia diz que Abraão, né, já com a idade avançada, mulher estéril, só que quando nós vemos a história de Abraão, não era apenas isso, o empecilho. Abraão era alguém que vivia debaixo de uma idolatria, era um mercenário, vendia ídolos, e quando a gente começa a ler a história de Abraão, a gente vê também nele defeitos de caráter. Você fala assim: mas por que Deus escolhe logo um cara desse? Olha só, um idólatra, mercenário, com família estéril e mentiroso. Aí você fala, né? Por que será que Deus faz isso? Porque na verdade, Deus, Ele nos chama, Ele pega você, Ele pega eu, e Ele começa a nos moldar, Ele começa a nos transformar, Ele começa a remover, né, a tirar tudo aquilo que você acha que vai ser importante, Ele tira e começa a colocar a vida dele, o poder dele, a glória dele, a unção dele. Amém? É assim que funciona. Deus faz algo maravilhoso na vida de Abraão, e Abraão, ele precisava compreender que somente pela fé ele poderia ver, contemplar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Domingo que vem, o pastor Rafael falou sobre isso. Você vai pegar seus alvos, e eu quero te fazer uma pergunta. Você vai colocar alvos que você consegue fazer, realizar, adquirir, ou você vai colocar alvos que só Deus pode fazer na sua vida? Porque a gente, para colocar alvo, a gente tem medo. A gente coloca assim: não, eu vou colocar assim mais ou menos, porque assim, se Deus não fizer, mais ou menos eu consigo. A gente faz, não, eu vou dar uma ajudinha. Mas aí se você coloca uma coisa muito assim, para além das suas possibilidades, é até engraçado porque tem gente que guarda esse papelzinho. Você fala assim: por que ele tem um ciúme desse papel?
Mas depois eu fiquei pensando, falei, eu acho que os alvos dele são bem ousados, viu? Eu acho que está com vergonha de mostrar, porque deve ter coisa ali que deve ser aquelas coisas assim que se eu ler eu vou cair para trás. Glória a Deus, tem gente assim aqui? Aleluia! Aleluia! Aleluia, que bênção. E aí, voltando a Abraão, Deus faz um milagre na vida dele, e a Bíblia diz, Romanos capítulo 4, versículo 18, que ele decide esperar contra a esperança. A Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, fala assim, pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte, meu irmão. Aleluia, aleluia. Irmão, você tem que dar glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus. Sua fé ativada, a glória a Deus, vai acontecer. Eu estou crendo, estou vivendo, estou desfrutando da promessa, mas está vendo alguma coisa? Não. Mas dá glória a Deus. Amém? E aí, voltando para Moisés, Deus chama Moisés. Ele então, nos primeiros 40 anos, vive ali dentro do palácio, bem instruído, comida boa, educação boa, protegido, bem equipado, e ele acha, que bênção, já entendi, eu vou ser o libertador. Deus então fala, tá bom, espera aí. Deus coloca então, providencia situações. A Bíblia diz que ele começa a ser caçado, pelos guardas de Faraó, e ele começa a fracassar, comete alguns exageros, e alguém que vivia dentro do palácio, agora precisa fugir. E Moisés, depois dessa situação toda, ele começa a fugir, e ele vai então para o deserto. E sabe, irmãos, deserto é sempre deserto. E lá Moisés ficou nesse deserto por mais 40 anos, bem distante de onde ele tinha sido criado. E olha que esse deserto aqui, irmãos, não é deserto igual a Abu Dhabi, Dubai, é deserto mesmo. Ou seja, sem recursos, sem frutos, sem muita possibilidades, e lá vai viver a vidinha comum Moisés, e Deus deixa passar uma semana, um mês, 15 dias, não, Deus deixa o tal do Moisés no deserto 40 anos, ou seja, esgota toda a ciência egípcia, todo o poder humano, toda a força que ele tinha, e Deus então chama Moisés novamente, e a Bíblia narra a história que um dia ele ali, apacentando, as ovelhas, os gados do seu sogro Jetro, ele vai parar no monte, o famoso Monte Horebe, e ali Deus então se manifesta para Moisés através de uma sarça. Deus aparece novamente. É como se Deus, de uma forma ironicamente divertida, fala assim: Moisés, dessa vez eu estou aparecendo para você numa sarça, para mostrar que você é insignificante para mim, como essa sarça. Numa sarça a gente sabe que
sarça é bonito, né? Mas agora começou a chover, mas imagina comigo. No cerrado, capim seco, que não serve nem para alimentar gado, um mato, uma árvore seca que você não sabe se ainda está viva, se já morreu. Deus então aparece para ele, e certamente é como se Deus falasse assim: olha, Moisés, eu não preciso dessa ciência sofisticada que você aprendeu, eu não preciso de nada que você queira fazer, do que você acha que deve fazer, eu não preciso do seu poder, eu preciso que você dependa exclusivamente de mim. Moisés, enquanto você for essa sarça queimando, eu vou ser o fogo, eu vou ser o poder, eu vou te conduzir, eu vou te dar as palavras, eu vou te instruir, e você será usado unicamente por mim. Irmãos, Moisés agora a essa altura ele fala assim: eu? Já teve alguma situação que, eu lembro que no começo, quando eu comecei a liderar, geralmente a sua família, quando fica sabendo que você é crente, quando tem um peteco, eles chamam você. E nem sempre você está preparado com a palavra, né? Eu lembro a primeira vez que eu estava no aniversário, comendo meu salgadinho, de repente falaram assim: ele vai orar, ele é crente, ele ora, ele sabe orar. Eu já tinha comido alguns salgados, não sei se você lembra uma propaganda de acho que era uma cerveja, que a mulher apontava para ele assim: olha, eu quero, acho que é falar com você. Ele fazia assim. Aí a mulher: você, quero falar. Eu não. Aí junta mais 2 pessoas, mais 3, fala: ela que quer falar com você. Aí ele: eu não. Aí junta todo mundo da praia: ela quer falar com você. Aí ele: sim, mas eu. Ou seja, ele não queria assumir que era ele mesmo. Já teve alguma situação que você: eu? Não tem outro? Eu mesmo? Quando já passaram por uma dessas aqui, que te chamaram do nada, você não tinha uma palavra, você não tinha um celular na Bíblia, na hora não fluiu nenhum versículo, nem o nada te faltará, não sai uma hora dessa, né? E aí você fala: Senhor, ou é o teu poder, ou eu vou ser envergonhado aqui hoje. E Deus é tão gracioso que Ele faz. Faz ou não faz? Ele faz. Irmãos, faz. Porque você começa a falar e começa a aparecer. Aí pronto. Mas quando um crente começa a falar, aí tem que ter outra pessoa cutucando e falar assim: então vamos cantar o parabéns agora, né? Vamos cantar? Porque ainda mais pastor, né? Eu já queria que eu ia ser pastor, então assim, já que me deu liberdade aqui, eu vou falar mesmo, né? E aí Moisés fala: eu mesmo não sei falar, Senhor. Ele que era poderoso em palavras, agora ele não sabia mais falar. Olha que interessante. Porém ele se torna um vaso útil nas mãos de Deus, e nós sabemos do que acontece, amém? Porque logo, né, entra um processo, Deus usa, e aí tudo aquilo se desenrola no decorrer da palavra. Outro homem de Deus que é levantado, que nós lemos um versículo agora há pouco, foi Paulo. A Bíblia diz que Paulo, antes de se tornar o apóstolo da graça, Deus também precisou trabalhar na vida dele. Deus precisou derrubar Paulo,
Deus precisou trabalhar na vida de Paulo, né? Paulo certamente foi destituído de toda a força natural, de todos os recursos que ele tinha, para se tornar um apóstolo, né, da graça. E eu quero encerrar dizendo que todos nós, todos que fomos chamados por Deus, estamos num processo. Todos estamos num processo. E é muito triste, imagina, chegar ao final da vida e você falar assim: meu Deus, tantas coisas que eu poderia ter herdado, que eu poderia ter tomado posse, que eu poderia ter contemplado, e não fiz simplesmente porque eu não entreguei, porque a minha força, a minha suficiência foi eu mesmo, foi o meu braço. Quando nós lemos Davi, e ele se chega diante de Saul, está no seu esboço, a Bíblia diz que ele fala para Saul assim: olha, eu já derrotei leão, urso, então esse Golias vai ser do mesmo jeito. Você fala assim: nossa, que espetacular. Vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel 17, 37, a Bíblia fala assim: olha, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha, irmãos, Davi, ele não derrotou Golias porque ele já tinha vencido o leão e o urso. Ele derrotou por causa do Senhor. Ele podia passar a vida toda derrotando leão, urso, rinoceronte, girafa, jiboia, papagaio, o que fosse. Poderia não ser suficiente, porque o poder dele, tudo que Deus conquistou através de Davi, certamente foi porque ele decidiu confiar nas mãos de Deus. Tem gigante na sua vida para serem derrotados? Não confie nos leões e ursos que você já derrotou. Confie no poder de Deus. Quero encerrar dizendo que o último estágio na vida de Moisés, porque Deus então levanta Moisés já com 80 anos e o usa para mudar a história daquele povo escravizado. E Deus então transforma um deserto, uma vida ruim, em manancial, assim como diz lá no Salmos 84, versículo 6. É muito importante, irmãos, nós entendermos que Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus nos deu promessas para que se cumpram, não foram promessas para ficarem aí apenas na palavra. Deus nos deu promessas para que desfrutemos, para que herdemos, para que experimentemos de tudo aquilo que Ele prometeu. Porém, existe um fator muito, muito grave nessa história, que são os nossos dons naturais, os nossos talentos naturais, a nossa força, o nosso achismo, as nossas obstinações, as nossas convicções interiores, que nem sempre estão de acordo com a palavra. Isso é muito perigoso, porque o grande impedimento na vida de muitas pessoas é que elas acham que é possível fazer alguma coisa com Deus sem o próprio Deus.
que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é uma noite para entregarmos, para assumirmos: Senhor, eu não posso fazer nada na vida do meu marido. Senhor, eu não posso fazer nada na vida da minha esposa. Senhor, aquela empresa, se não for o Senhor à frente, eu não posso fazer. Senhor, aquele meu trabalho, aquela situação, ou é o Senhor para fazer, ou ninguém pode fazer, inclusive eu. Essa célula que você lidera, esse discipulado, você precisa ter plena convicção que só Deus pode fazer na sua vida. Nesses dias, semana que vem começaremos o nosso jejum. Quero fazer um desafio para que você comece a usar os recursos celestiais que estão à sua disposição. O pastor Rafael orou aqui agora há pouco pelos dons espirituais. Decida nesse jejum, faça um compromisso, fala: Senhor, eu quero experimentar do sobrenatural do Senhor. Enquanto o pastor Wesley orava aqui, depois, o Espírito Santo falou comigo. Deus falou comigo, falou: eu quero que você experimente mais do meu poder. E eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero experimentar mais poder, poder no meu casamento, poder nas minhas finanças, milagres no meu ministério. Quero experimentar de poder em todas as áreas da minha vida. Quantos querem também? Amém? Decida. Nós estamos diante de um cenário propício. Você pode ter certeza que o extraordinário começará a se manifestar, e você será sustentado por um Deus que faz infinitamente mais. Fala assim comigo: infinitamente. Fala mais forte: infinitamente mais. Quantos querem experimentar desse infinitamente mais? Se coloque de pé onde você está. Efésios capítulo 3, versículo 20. Não vá embora, ainda quero orar por você. Efésios capítulo 3, versículo 20, olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer, fala assim, infinitamente mais. Irmãos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que você é capaz de pedir. O que você é capaz de pedir? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você é capaz de pensar. Porque tem coisas que você pensa, mas não tem coragem de pedir. Mesmo assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque há um poder operando em nós. E esse poder, esse dunamis, é o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo? Gostaria que você fechasse os seus olhos. E a sua oração nessa noite é, primeiramente, de entrega. Mas segundo, declarando que você vai experimentar desse poder na sua vida. Você é capaz de fazer essa oração ousada nessa noite? Em nome de Jesus, de entregar tudo aquilo que é seu braço, que é seu intelecto, que é a sua força, seus recursos, seu achismo, seu intelectualismo, suas obstinações. Entrega agora, meu irmão.
Entrega agora em nome de Jesus. Ó Deus, para entregar, ó Deus, para consumir diante do Senhor, ó Deus, todos os recursos naturais, tudo aquilo que não procede, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, estamos aqui para entregar nossas forças, nossos recursos naturais, nossa obstinação, nossos medos, nossas fraquezas. Estamos aqui para entregar a Ti, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que não traz edificação, tudo aquilo que me enreda para longe do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para reconhecer que precisamos da Tua graça, que precisamos da Tua glória. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que seja humano, tudo aquilo que seja natural, tudo aquilo que foge do poder do Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, ó Deus, o Teu poder, a Tua vida, a Tua unção sobre nós. Ó Deus, queremos nesses dias, ó Deus, com ousadia, avançarmos em fé, desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Estes são dias de milagres, estes são dias de desfrutarmos do sobrenatural de Deus. E se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo que, se você está aqui hoje, está nos visitando pela primeira vez, ou você que veio de outro ministério e por algum motivo está deslocado e veio participar desse culto aqui hoje, eu quero dizer que essa palavra é para você também, porque Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer te dar um novo fôlego, Deus quer restaurar as suas expectativas. E se você já faz parte da família, acredite, Deus também quer renovar as suas forças. Por isso eu gostaria de fazer mais uma oração. Gostaria que você erguesse as suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai repetir após mim, diga assim: Pai, nesta noite eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Diga: eu reconheço que os meus dons, os meus talentos, os meus recursos, a minha sabedoria, diga, tudo aquilo que é meu não tem utilidade alguma para o Senhor. Diga: eu entrego nessa noite todos os meus anseios, as minhas dúvidas, os meus medos, a minha obstinação. Diga: eu reconheço que eu preciso do Teu poder, da Tua graça. Diga: eu quero ser essa sarça ardente na Tua presença. Diga: Espírito Santo, faz morada dentro de mim. Diga: porque eu quero fazer parte da Tua família. Diga: eu quero experimentar, desfrutar de todas as Suas promessas para minha vida. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, amém, aleluia, glória a Deus. Se tem alguém que está nos visitando aqui hoje e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou você que está afastado e gostaria de se reconciliar com o Senhor,
Quero te convidar para vir aqui à frente, para nós orarmos por você. Se tem uma pessoa que gostaria de nessa noite também renovar, entregar, desfrutar de um novo tempo na sua vida cristã, se tem alguém, pode vir aqui à frente para nós orarmos por você. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Onde você está? Se você quer receber oração, última oração nessa noite, para a gente encerrar, erga sua mão. Onde você está? Só você que quer receber uma oração, em nome de Jesus. As pessoas que estão perto dessa pessoa, vai até ela, vamos orar por ela, onde ela estiver. A igreja, estenda suas mãos, vamos declarar a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. Vamos orar juntos essa última oração. Pai, no nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas que aqui estão, ó Deus, que ergueram as suas mãos como sinal de rendição diante de Ti. Senhor, eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, opera um milagre na sua vida, nos seus corações, ó Deus, que elas experimentem de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Ó Deus, que hoje mesmo elas percebam, ó Deus, que os recursos que elas têm de nada valem diante da Tua presença. Senhor, eu oro por um fôlego, um renovo, uma unção nova na vida dessa pessoa, que hoje mesmo ela desfrute, ó Deus, do refrigério, ó Deus, da graça abundante e de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente 3 ou 4 pessoas. Estamos encerrados em nome de Jesus, amém.